Eu não acreditava mais nem em mim mesmo, nem nas outras pessoas, principalmente em questão de casamento, depois de ter 2 casamentos desfeitos e todos deles deixaram bastante traumas. O problema do homem é o pecado e a solução é Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso não é suficiente para realmente solucionar a raiz do problema. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a minha vida estava totalmente destruída. Eu tinha me perdido por completo no alcoolismo, na prostituição, enfermo, falido profissionalmente, falido moralmente, na minha família. Então, em todos os aspectos da minha vida, eu estava totalmente perdido e depressivo. Eu estava numa situação, como se diz, no fundo do poço. Então, eu nunca fui uma única vez em um consultório terapêutico, ou nunca participei, nunca fui em um psicanálise, ou qualquer outra coisa desse sentido. E eu fui curado totalmente. Eu não só fui curado fisicamente, graças a Deus, fui curado fisicamente. Eu tinha diagnóstico médico mostrando não só uma, mas várias doenças. Eu não acreditava mais nem em mim mesmo, nem nas outras pessoas, principalmente em questão de casamento, depois de ter 2 casamentos desfeitos e todos deles deixaram bastante traumas. Então essa era a minha realidade. E eu fui curado por Jesus. Eu aceitei ao Senhor Jesus em uma igrejinha simples, um pregador com seu tipo de palavreado simples. Mas quando eu me entreguei a Jesus, houve uma força, um poder que não vinha do pastor, não veio de recursos humanos. O pastor foi apenas o intermediário que me levou, me apresentou essa força. Essa força é Jesus. Então, depois de 20 anos, eu continuo curado, entendi a fé, ensino a fé. E tem mais, como eu falei, eu não acreditava mais nas pessoas, principalmente em mulheres. E quando eu aceitei Jesus, aquela força veio no meu interior e me revelou algo que eu nunca tinha ouvido de ninguém, de nenhum profissional, sabe, de psicologia, de terapeuta ou coisa desse tipo. Aquele comando dentro de mim me afirmando, para que você possa entender o que eu vou falar para você. Todas as vezes que eu era traído, que alguém dizia, olha, não sabe fulano está te traindo, eu me sentia um lixo, eu me sentia humilhado, eu me sentia um bobão. Como é que eu pude acreditar nessa pessoa? Essa pessoa mais uma vez me enganou, só me enganou porque eu sou um bobão. Era esse o pensamento que eu tinha. Quando eu recebi essa força no meu interior, essa força me fez entender o seguinte: olha, você não tem responsabilidade nem culpa nenhuma pelo desvio de conduta do outro, pelo fato do outro ter te traído. O problema está no outro, não está em você. Pelo contrário, você, ao permanecer firmado na aliança que vocês fizeram, essa ação é nobre. Não se sinta culpado, não se sinta diminuído. Quem não cumpriu, se fosse para estar sujo, quem está sujo é o outro, não é você. E ali, cheio daquela presença, daquela paz, eu prometi para Deus: Senhor, a partir de agora, ainda que eu seja a única pessoa no mundo a ser fiel, eu vou fazer, e vou fazer com alegria. E quando eu fiz essa oração,
Eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande, e eu pensava dentro de mim, que honra em eu ser a única pessoa fiel no mundo, mas nunca mais eu vou ser infiel a ninguém. Então, foi a partir desse posicionamento que eu conheci a moça que hoje é a minha esposa, 23 anos de fidelidade, está aqui ao meu lado, uma menina pura, uma menina verdadeira, uma menina que estava totalmente fora, digamos assim, dos meus vínculos de relacionamento antes. Então, aquele comportamento, aquela atitude que eu tomei, me fez entrar, digamos, em sintonia com o comportamento dela. É por isso que nós estamos casados há 23 anos, sendo fiel uns aos outros. E isso não foi homem, não foi em terapia, não foi nenhum psicólogo, não foi que me levou a esse nível. Foi Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Então eu não posso atribuir a métodos humanos isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu comigo está inserido no plano da salvação para acontecer com todas as pessoas do mundo. Porque o máximo que as pessoas, os homens podem fazer, tanto a medicina convencional como a terapia, é sanar, digamos assim, os sintomas, o resultado, as evidências físicas, o problema físico. Mas a origem ele não combate, porque a origem vem de espíritos inteligentes que planejaram, que fizeram isso. E isso aí não tem humano, não tem terapia, não tem profissional que consiga tirar. E Jesus vai e tira, sara o espiritual, neutraliza, amarra o espiritual e sara o natural. Isso aconteceu comigo. Então eu não posso atribuir a terapia. E voltando atrás do ponto que eu falei a respeito que eu me sentia um lixo, eu me sentia uma pessoa boba. Se você se sentir também, se você se sentir um lixo como eu me senti, quero que você saiba, você que foi traído, o problema não está em você. Não se sinta humilhado, não se sinta diminuído, não. O fato de você afirmar com uma pessoa, ou fazer um pacto de fidelidade, você cumprir, esse comportamento é nobre. Esse comportamento é um comportamento que lhe faz ser uma pessoa grande. Então, se alguém lhe traiu, se alguém lhe enganou, não se sinta diminuído, porque o problema não está em você, o problema está na outra pessoa. Quando você conhecer a Cristo, e você ainda não conhece a Cristo, você vai ser preenchido essa correspondência, essa confiança que você colocou no outro. Ao colocar em Jesus, você será, digamos assim, saciado e você será preenchido, porque a sua busca vai encerrar, porque você conheceu alguém que é fiel, que é justo em todos os aspectos da vida. Então, eu quero estar falando sobre esse assunto aí, para que você possa... Eu sei que na ausência de você conhecer a fonte, os profissionais da área, eles podem sim fazer alguma coisa, ajudar de certa forma, mas em relação, quando se está no Evangelho, o Evangelho é completo. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nós podemos encontrar o que encontramos só em Jesus. Então Jesus é perfeito, o Evangelho é perfeito. Então, quero colocar um trecho de um vídeo de uma moça que fala sobre o assunto, a origem, de onde veio essa ideia, o pai da psicanálise, e mostrando também a sua opinião concernente ao assunto, para que nós possamos ter mais clareza sobre o assunto. Então, vamos ouvir um pouco desse vídeo. E esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Mas nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. E isso nos lembra que a psicologia falha naquilo que se propõe a fazer porque oferece a solução errada. E oferece a solução errada porque não sabe qual é o problema que realmente assola os seres humanos. E não sabe disso porque se recusa a olhar para o Criador das almas de cada ser humano.
O problema do homem é o pecado e a solução é Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso não é suficiente para realmente solucionar a raiz do problema. Carl Jung, amigo de Freud e fundador da linha junguiana, disse: as religiões são sistemas de cura para doenças psíquicas. É por isso que os pacientes forçam o psicoterapeuta a assumir o papel de sacerdote e esperam e exigem dele que o liberte da sua aflição. É por isso que nós, psicoterapeutas, devemos nos ocupar de problemas que, estritamente falando, pertencem ao teólogo. Aqui fica bem claro que ele reconheceu que o psicólogo ou psicoterapeuta age como um sacerdote. Thomas Szasz, outro psiquiatra húngaro, disse que, no século XVIII, a cura das almas era parte integrante da religião cristã. Mas com o declínio da religião e com o crescimento da ciência, tentaram tirar a responsabilidade da religião cristã e confinar isso à ciência. E Paul Vitz, psicólogo americano e professor emérito de psicologia na Universidade de Nova York, afirma no seu livro Psychology as Religion, The Cult of Self-Worship, traduzindo Psicologia como Religião, a seita da autoadoração, que a psicologia tornou-se mais um sentimento do que uma ciência, e agora faz parte do problema da vida moderna em vez de parte da sua resolução. Ao ouvir isso, algumas pessoas podem pensar: mas e se o psicólogo for cristão? Bem, eu entendo a pergunta, mas a problemática é que o fundamento é, por essência, contrário à fé. No livro, Richard Gans sintetiza alguns dos pensamentos dos principais proponentes da psicologia, começando por Freud. Sigmund Freud foi um dos fundadores do pensamento e da terapia psiquiátrica contemporânea. Para Freud, o ser humano é um animal movido ao instinto dominado por impulsos. Em outras palavras, pessoas não são responsáveis pelas suas próprias ações. Outra pessoa é culpada. Ao atribuir a responsabilidade pelo comportamento aos pais, ao ambiente, aos traumas de infância, ao inconsciente ou aos seus impulsos primitivos, os pacientes são autorizados e até mesmo encorajados a assumir a mentalidade de vítima. Essa mentalidade é tão sutil e perigosa porque, muitas vezes, faz identificações precisas, mas oferece algo que leva ainda mais longe da verdade. Cada ser humano é responsável diante de Deus pelas suas ações e comportamentos. Não podemos transferir essa culpa para outras pessoas, pois Carl Rogers, aquele que personificou a psicologia humanista. Rogers cresceu cristão, mas depois de influências da teologia liberal, abandonou a fé em troca do humanismo. E com o passar do tempo, ele começou a buscar por elementos sobrenaturais, o que o levou ao ocultismo. E ele disse que até mesmo conseguiu falar com sua falecida esposa e que ela o encorajou a continuar no seu relacionamento de adultério que ele tinha iniciado logo antes dela morrer, nos estágios finais da sua doença. Não é surpresa que ele promovesse o CPI, Consideração Positiva Incondicional, que é um método em que o psicólogo não aconselha, apenas reconhece os sentimentos, fazendo isso de uma forma bem irritante, sempre parafraseando tudo que o cliente fala, sem nunca dar nenhuma resposta direta ou verdadeira. A pessoa nunca é confrontada, mesmo que ela esteja em erros grosseiros ou vivendo um estilo de vida de pecado. Isso faz a gente pensar, porque a psicologia moderna é vendida como uma ciência neutra, mas isso está longe da verdade. Suas explicações são subjetivas e muitas vezes contraditórias, a depender do teórico utilizado, e elas não têm nenhuma solução permanente. Isso se dá porque todo o fundamento da psicologia moderna é oposto ao que a palavra de Deus ensina. E nunca se esqueça, as soluções que Deus dá são muito melhores e mais duradouras. Qual é a solução, então? Como a igreja cristã funcionava antes da armadilha da psicologia? Então é isso aí, meus irmãos. Eu aconselho você assistir o vídeo desse canal dessa moça, Fé e Tulipa. E se você gostaria de saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, para que você possa crescer na fé e não cair nessas armadilhas. E eu peço também que você compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e até o próximo vídeo.